Olá, sou Homero Casablanca, narrador oficial do canal Exílio do Medo. E antes que esqueça, dê aquele like e se inscreva para receber nossos conteúdos. E vamos para o vídeo de hoje. Minha tia voltou do além para pedir oração. Conto escrito por Agmael Lima. É do costume das pessoas mais velhas não permitir que 2 ou mais filhos se casem no mesmo dia, principalmente se tais enlaces acontecerem entre 2 irmãos com 2 irmãs e vice-versa. De acordo com as tradições antigas, casamentos assim devem acontecer em datas diferentes, pois se acaso esse costume vier a ser quebrado, um dos matrimônios não durará muito tempo. De acordo com as crendices ancestrais, os casais que se unem desobedecendo tais regras, estão assinando a sentença que os condena a sofrer penalizações catastróficas nos seus casamentos, como separação ou até mesmo com a morte de algum dos recém-casados, pouco tempo depois da cerimônia. Apesar do aviso baseado na cultura popular, muitos pais, talvez por não se atentarem ou desacreditarem nas crendices do senso comum, acabam permitindo que os filhos se casem nessas condições. Não quero aqui questionar a veracidade ou não dessa antiga tradição, porém quero relatar um fato ocorrido dentro da minha família que faz com que a gente tenha motivos concretos para não desobedecer a tal costume. Em meados dos anos 70, meu pai Fidelcino namorava com a minha mãe Luzia, enquanto que ao mesmo tempo seu irmão Fidolino namorava com a minha tia Emília, ou seja, eram 2 irmãos namorando 2 irmãs. O tempo passou e os 2 casais fizeram o plano de se casar. Ambos os rapazes pediram a mão das moças no mesmo dia, e assim que receberam o sim, já se trataram de marcar a data do casamento, ficando determinado que se casariam no mesmo dia e no mesmo local. Apesar do aviso de algumas pessoas em relação à crendice, o casamento duplo aconteceu no dia 27 de janeiro do ano de 1977, na recém-formada vila de Nova Ipixuna. Nesse dia os meus avós Zeca Rapaz e Carolino, esbanjando orgulho e felicidade, ofereceram uma grande festa com muita comilança, bebedeira e dança para os seus amigos, parentes, compadres e vizinhos. Passaram-se alguns meses depois das núpcias e os casais continuavam muito felizes. Ambas as mulheres já se encontravam grávidas, o que aumentava a felicidade dos mesmos. Tudo transcorria muito bem até que Emília, uma das recém-casadas, foi acometida de malária e hepatite, doença muito comum na época. Devido às complicações das 2 enfermidades, ela acabou falecendo grávida com 5 meses de gestação no dia 15 de agosto do ano de 1977, apenas 6 meses e alguns dias após o seu casamento. Para muitas pessoas, tal acontecimento ocorreu devido à não obediência dos meus avós em ter permitido que ambos os casais tivessem se casado no mesmo dia. Depois do sepultamento da tia Emília, episódios assustadores começaram a ocorrer na casa dos meus pais. Segundo a minha mãe Luzia, depois do falecimento da tia Emília, vários acontecimentos sobrenaturais começaram a ser notados na nossa casa. Ela conta que quando chegava o horário noturno, ela não conseguia dormir devido aos passos, assovios e gritos que se ouvia ao redor da casa. Era comum também ouvir barulho de perdas sendo arremessada no telhado da casa, bem como vasilhas que eram jogadas ao chão da cozinha. O que tornava aqueles acontecimentos mais estranhos era o fato de que quando ela, em companhia de meu pai, ia até a cozinha ver o que havia sido derrubado, eles não encontravam nada caído no chão.
Tal situação deixava meus pais completamente assombrados e mergulhados num temor incontrolável. Eles chegaram inclusive a dormir por várias noites nas casas de alguns vizinhos. Outras vezes eles chegaram a pedir que o meu avô Carolino fossem dormir em casa com eles. Porém, na noite em que o meu avô os fazia companhia, nada sobrenatural acontecia. Já fazia mais de um mês desde que a tia Emília falecera, porém, as cenas sobrenaturais insistiam em acontecer no lar dos meus pais. Depois de muitas noites sem dormir devido ao medo que sentiam, meus pais adormeceram. Porém, quando chegou a madrugada, minha mãe acordou assustada com a presença da alma da tia Emília aos pés da sua cama. Ela parecia estar aflita. Demonstrava no olhar um gesto de tristeza, como se implorasse por algo que só a minha mãe pudesse fazer por ela. Mesmo assustada, minha mãe teve uma conversa com a sua falecida irmã. Emília, eu não aguento sentir mais tanto medo, minha irmã. Me disse, a sua alma está precisando de alguma coisa no além-túmulo. Sabe, minha irmã, desde que morri para o seu mundo, nunca mais encontrei paz para o meu espírito. Os sustos que a minha alma tem provocado em vocês é simplesmente para te chamar a atenção para que você me faça um favor. Diga, Emília, farei o que tiver ao meu alcance. Pois se depender de mim, a sua alma conseguirá sossego. Sabe, Luzia, quando eu percebi que ia morrer, me lembrei daquilo que nos foi avisado, e por isso morri sem perdoar vocês e nossos pais, por terem aceitado que a gente se casasse no mesmo dia. Minha querida irmã, muito me arrependo por também ter aceitado tal propósito. Confesso que se tivesse como voltar no tempo, eu faria de tudo para ser diferente do que foi feito. Mas me diga, irmã, o que eu poderei fazer para que você encontre a luz eterna? Quero que você vá à igreja, procure o padre, conte a ele a minha história e depois pede para que ele reze uma missa em favor da minha alma. Só assim serei por Deus perdoada. Depois dessa conversa, tia Emília desapareceu. Minha mãe chorou desesperadamente, lamentando toda aquela situação que de certa forma fazia ela também se sentir culpada. No outro dia, acompanhada de meu pai, ela foi à capela de São Francisco de Assis, relatar o que sucedera ao padre Humberto, que naquela época, era pároco em Nova Ipixuna. A missa foi rezada alguns dias depois e contou com a presença da maioria dos membros das famílias dos dois casais, além de amigos e vizinhos dos mesmos. Depois da data da cerimônia, nunca mais os meus pais relataram ter ouvido ou visto rumores sobrenaturais na sua casa. Foi como se aquela missa rezada pelo padre Humberto tivesse servido de luz para que tia Emília enfim tivesse encontrado a paz para o seu espírito.